Aleluia. Quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã. Eu queria pedir que você caminhasse comigo. Devo ser breve. E eu quero... Uma vez Jesus, já no final do seu ministério, um dos seus apóstolos, Filipe, chegou para ele e falou assim: Mestre, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Era um anseio de Filipe. Era um anseio dos judeus. Conhecer, ter um relacionamento mais próximo. Obrigado, Áurea. Ter um relacionamento mais próximo com Deus. Mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu para ele: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não têm visto o Pai? Vocês não têm visto, não têm discernido ainda? O que eu quero falar? Você quer conhecer a Deus, você tem que olhar para Jesus. Você entende isso? Então, você respondeu amém. Joia. Mas na prática, no seu dia a dia, a imagem que muitos de nós temos é o Deus do Velho Testamento. Um Deus sem face, um Deus sem proximidade, e um Deus muito mais próximo da ira do que do amor. Na sua prática diária, na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora da necessidade do milagre, o que vem à sua memória é o Deus do Velho Testamento, que se manifesta com raios, fogo, trovão, com voz que treme tudo. São poucas as pessoas que na sua experiência diária, na hora de orar, são remetidos à pessoa de Jesus. E veem em Deus, um Deus próximo, amoroso, um Deus que é protetor, cuidador. É muito mais fácil passar pelo problema e pensar: o Deus juiz está me julgando, o Deus patrão está me punindo, cobrando as faltas que eu tive durante o mês e me dando uma advertência por causa do atestado que eu apliquei sem dever. É muito mais fácil na hora da dificuldade, da adversidade, sentir que Deus está distante e zangado, que a pessoa está sozinha e vulnerável. Você está me entendendo, sim ou não? Na prática diária, na hora de orar, não é raro alguém chegar e falar: eu estou orando e parece que minhas palavras não passam do teto. Você já deve ter sentido isso. E recentemente eu falei: olha, essa é uma das coisas que mais me irritam ouvir quando um crente chega para mim e fala isso. Porque dá a impressão que a oração dele tem que ir para Alfa Centauro. Na prática diária, parece que você está vulnerável e sozinho no mundo, por sua própria conta. E aí, quando a pessoa se sente por sua própria conta, ela tem que se agarrar em alguma coisa. Ou em algum patuá. Você já viu aí? Tem um monte de carro, né, que tem umas coisas assim no retrovisor para proteger. Já viu isso? Né? Os caras da feitiçaria agora estão sem vergonha. Eles colocam lá o adesivo de Exu. Já viram já? Adesivo de Exu? Exu te ama. Já viram isso já? Nunca viram Exu te ama? Tem Exu te ama agora. Exu te ama. Porque não conhece Exu. Porque se conhecesse Exu, saberia que não há amor. Há ódio.
teve um encontro há uns 2, 3 anos. Teve um encontro há uns 2, 3 anos, que o Carlos trouxe uma amiga dele, 2017, tudo isso? Não foi tudo isso. Não foi não. Foi tudo isso? 2017? 6 anos já? Nosso Deus. Como é que chama a moça mesmo? Não, o nome dela, Lulu, é nome de cachorro. Está assistindo, uai. Mas Lulu é nome... Hã? Lucila. Ela está assistindo? Ai. O Carlos trouxe a Lucila. Uma moça vibrante, sabe? Verdade mesmo. Uma moça vibrante, uma moça desenrolada. Muito legal. Mas coitada, oprimida demais. Oprimida demais. Envolvida com feitiçaria até o último fio de cabelo. E ela teve uma das piores manifestações que eu vi nos encontros. Você concorda comigo? Né? Nunca viu pior? Uma das piores manifestações que eu vi no encontro. Vou até te contar um negócio. Eu procuro evitar ser muito místico. Na hora que eu cheguei para repreender o demônio, ela estava, né, a Lucila estava, né, com o demônio, e aí eu me coloquei de frente, e aí o demônio fez o gesto de pegar uma espada e enfiar no meu fígado. Fez o gesto de pegar aqui, enfiar aqui no meu fígado. Não quero ser místico, tá aí, falei. Pronto, falei. Vamos embora. Oprimida, deu trabalho para ser liberta. Repreendia um e vinha outro. Só quem não viu uma cena dessa é capaz de colocar Exu te ama no adesivo do carro. A destruição que essa moça passou na vida recentemente, faz o que, 1 mês ou 1 mês e meio, 2 meses, ela entrou em contato conosco, quis se reunir conosco, nos visitar, a mim e a Regina, porque o que aconteceu? Naquele encontro, ela se encontrou com Jesus, e o Senhor começou um processo, né, de limpeza na vida dela. Ela foi salva e Deus começou um processo de limpeza na vida dela. Processo esse que demorou anos. Mas nós a reencontramos agora, transformada, completamente transformada. O semblante dela, na hora que eu olhei para ela, eu não a reconheci. O semblante de serenidade, o semblante de alguém que converteu, de conheceu Jesus, o semblante de alguém que se sente amada, o semblante de alguém que se sente protegida. Deus mudou a vida dela, Deus mudou, Deus entrou na vida dela e reverteu todo o quadro que ela vivia. Deus faz uma obra poderosa, amém ou não, meus irmãos? Então eu quero dizer para você que a ideia, a imagem que você deve ter de Deus, não deve ser baseada no Velho Testamento, ou a imagem que a religião colocou, um Deus distante, um Deus severo, um Deus que pune, um Deus que joga no leito de enfermidade, os que são... Você já ouviu isso, né? Aqueles que vieram de outras denominações, já sabem, olha, eu fui, nossa, hoje eu apanhei tanto do Senhor. Já falaram isso? Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Nossa, hoje eu só tomei lapada do Senhor. Já ouviu isso? Irmão, que coisa... Só tomei lapada. Eu tenho vontade de dar lapada no Samuel e não dou.
Quem merece não recebe. Deus é um Deus de dar lapada. Deus é Deus de dar lapada, irmão. Deus fala com filhos. Deus é teu pai. Diga, Deus é meu pai. Eu não sei se os irmãos, eu não sei que existe um sentimento na cristandade, pelo menos a pentecostal, eu não sei as outras, as tradicionais, mas a pentecostal existe um sentimento, um sentimento de um masoquismo, que o crente fala com orgulho. Nossa, apanhei hoje no culto, hein? Pastor só deu cajadada, é outra coisa também. Nossa, hoje nós voltei para casa, só na minha cara assim, ó, só na minha cara. Eu fico olhando, que é isso? Que fé que é essa? Que Deus que é esse? Como é que dá para servir? Olha a comparação, Quem é que bate com espada de São Jorge? Você sabe quem é que bate com espada de São Jorge, não sabe? Não é Deus não, irmão. Não é Deus que dá lapada não. Deus fala ao seu coração. Deus fala ao seu coração, porque você é filho. Diga, eu sou filho. Você é filho, Deus fala ao seu coração, Deus fala com amor, Deus fala com zelo, e ainda que seja veemente, ainda que seja com firmeza, é com amor, é com ternura, porque Deus te ama. É esta a imagem que você deve ter. Deus olha para você e te ama, e quer proteger você. Você está me entendendo, sim ou não, meus irmãos? Esse é o tema da mensagem de hoje. Como é que Jesus vê as pessoas? E eu quero ver com você a primeira coisa, lá em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Eu quero começar, na minha cabeça as coisas fazem muito sentido. E eu espero conseguir passar esse sentido para você. Apocalipse capítulo 7. Do versículo 13 até o versículo 17, do versículo 13 até o versículo 17, porque, para onde que eu estou indo? Estou indo para o seguinte sentido. Tem algumas pessoas que acham que esta vida é boa. O Samuel, por exemplo, ele já falou para mim. Você já pensou se no dia que eu casar, na hora que eu for para a lua de mel, tocar a última trombeta, pai? Ai, que dor! Ai, que dó! Ele já falou, pai, você já pensou? Eu fico olhando para aquela boquinha e fico pensando, vale a pena me guardar? Tudo pelo Senhor. Aí, caso, vou para a lua de mel e toca a trombeta. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Que tem alguma coisa nesta vida que vale mais a pena do que a trombeta. Estou me fazendo entender? Não tem. Não tem. Olha o que este texto diz. Nós nascemos num país e numa época apropriados para o Evangelho. Para mim e para você é uma beleza. Mas se você tivesse nascido no Sudão, se você fosse crente do Egito, se você tivesse se convertido nessa última semana, lá no... Onde é que está tendo guerra? Gaza.
Essa semana se converteu um monte lá. Vocês ouviram? Sonharam com Jesus. É a forma que Jesus converte os muçulmanos, é essa. É assim. Centenas sonharam com Jesus, acordaram e foram se batizar. É assim que muçulmano só pode se converter assim. Não tem como pregar lá. Se você tivesse se convertido essa semana tendo sonhado com Jesus, você ia entender esse texto aqui de outra forma. É que para nós brasileiros, que temos livre acesso, que temos alguma liberdade, que o nosso tirano só é careca ou tem 9 dedos, para nós é mais fácil administrar algumas coisas. Então parece para nós que a vida, esta vida, é boa, é justa e é legal. Nós temos Ubatuba aqui embaixo, ó, um paraíso. Está estressado? Vai para lá. Está estressado? Vai para uma Maeda, pesca um peixão desse tamanho. O irmão foi pescar. Vai para a piscina. As irmãs foram para a piscina ontem. Frio, chovendo, as irmãs tudo assim, ó. As irmãs ficaram tudo... A Regina organizou um passeio para o Maeda com as irmãs. Aí elas foram, entraram na piscina, todo mundo com frio. Mas como fazia parte do passaporte, elas ficaram tudo juntas assim, ó, tudo agarrada uma com a outra para se esquentar. Ai, pastora, tá uma delícia a água, né? Aí a Regina roxa, tô, irmãs, tá muito bom, vamos nadar, irmãs. Aí ela saiu assim, ó, de bloco. A Aline entrou, doida. Para nós parece que a vida é ótima, mas olha o que a Bíblia fala. Leia comigo, por favor. Um dos anciãos, o que é ancião aqui? Ancião é um anjo, é um ser espiritual que foi criado muito antigamente. Um dos primeiros seres a serem criados. Aparentemente, Deus foi criando Deus cria. Nem sei se parou de criar ainda. Parece que sim, porque ao 6º dia terminou a sua obra e ao 7º descansou. A Bíblia diz isso. Mas em Salmos diz que a sua criação se renova. Então, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. É João que está falando. Ele então me disse, Jesus, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aí ele fala o que vai acontecer lá na eternidade. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aí você está pensando, pastor, esse povo aqui é o que está vindo de um período de tempo específico chamado grande tribulação. Não é. Volta aqui uma página. E versículo 9, Carlos, por favor. Depois destas coisas, é o mesmo contexto. Essa turma aí, é o mesmo contexto. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. É esse o povo. Quem são esses? São todos os salvos, de todas as épocas, todos os salvos,
que eles estão entrando no céu. E o que o ancião está falando? O que Jesus está falando? Eles estão vindo da grande tribulação. Que grande tribulação? A vida é uma grande tribulação. Viver é uma grande tribulação. Você está me entendendo? Viver, bem-aventurado é você que tem uma família, que tem a sua família aí do seu lado. A graça é abundante na sua vida. Bem-aventurado é você que tem saúde e que talvez a enfermidade que te ocorre eventualmente é facilmente resolvida. Bem-aventurado, a graça, o favor é abundante sobre a tua vida. Porque segundo o próprio Jesus, a vida é uma grande tribulação. Então eu quero te dizer o seguinte: não pense que você e a sua vida é a regra. Você e a sua vida são muito favorecidos. O favor do Senhor, por mais difícil que seja, ou que tenha sido sua trajetória até aqui, você é muito favorecido por poder estar aqui sentado, ouvindo a palavra. Estávamos quarta-feira conversando na minha equipe de discipulado, e o Ivan estava falando suas dificuldades, o William estava falando suas dificuldades, e o Douglas falou: também estou orando, assim, eu estou indo lá no Sobrapar, que é hospital ali em Campinas, que mexe com questões da face, problemas da face, e aí ele falou: pastor, quando eu tenho que ir lá no Sobrapar e eu vejo o que acontece, as crianças que estão lá, eu penso: meu Deus, eu sou muito feliz. O meu problema não é nada, não é nenhum. Então deixa eu te falar, meu irmão, a sua vida é maravilhosa. Seja grato ao Senhor. Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos e falar: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sou bem-aventurado. Teu favor e a tua graça são derramados sobre mim. Porque, de modo geral, a grande maioria vive numa grande tribulação. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não, queridos? A Regina, coincidentemente, não existem coincidências. Ela não sabia o que eu ia pregar. Ela falou: seja grato pela sua vida. Seja grato pelo que Deus faz, não murmure da sua vida. Ela não sabia o que eu ia falar. Eu estou te falando, e não pense. Você está me acompanhando? Entenda que é graça, é favor. Deus olhou você e falou: ele não merece, mas eu vou dar a ele uma condição de vida diferenciada. Por quê? Eu não tenho essa resposta. Eu não entendo por quê. Eu não entendo. Por que o Alex joga futebol ruim e eu sou bom? Não entendo. Eu só sei que é assim. Por que o Gustavo é bonito e eu sou feio? Pelo menos a Mariana acha. Eu não sei. Eu não sei por que é assim. Eu não tenho resposta. Mas não é por minha causa. Não é por minha causa. Não é por minha habilidade. Por que você tem habilidade? Não é por sua causa, é porque a graça te alcançou. Eu preciso reconhecer que alguns aqui são muito hábeis, e algumas pessoas são hábeis em diversas áreas. E não é por sua causa, é por favor de Deus. Amém ou não, meus irmãos? Então seja grato a isso. Tenha um coração de gratidão, não é por tua habilidade, é por favor de Deus. Isto posto, como é que Jesus vê as pessoas?
Talvez você pense, pastor, qual é a relação de tudo isso? Eu quero que você entenda, a vida é dura para todos eles lá, mas você é cheio do favor de Deus, a graça está sobre a tua vida. O Pai te ama. Olhe para Jesus e você vai ter a perfeita expressão de Deus. Nunca mais se sinta sozinho, nem desfavorecido, nem desprestigiado. Deus te ama. É assim que você deve se sentir. O que Deus pensa de determinadas pessoas que eu vou mencionar para você? Quando você estiver passando por essa dificuldade, saiba o que Deus pensa a respeito disso. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 12. Eu vou ler vários versículos com você, pelo menos 5 textos. 5 textos. Amam a palavra de Deus, sim ou não, meus irmãos? Então vamos ler a palavra de Deus. 5 textos nós vamos ler. Mateus capítulo 12, versículo 9. Mateus 12, 9. Diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. A sinagoga era deles, não era de Jesus. A casa era da religião deles, não era de Jesus. Era usada para cultuar a Deus, mas não tinha nada de Deus nela. A casa era usada para serviços religiosos, mas ela estava vazia de Deus. Só que um dia, Deus visitou aquela casa, por causa de um necessitado. Você está prestando atenção? Por causa de um necessitado, Deus visita uma casa. Por causa de um necessitado, muitos são visitados por Deus. Deus entrou naquela sinagoga. Deus, homem, entrou naquela sinagoga. A sinagoga era deles. Era vazia. Todos os sábados a reunião era vazia. Todos os sábados tinha cantoria, tinha preces, tinha leitura da Torá. Todos os sábados tinha declamações públicas, declarações públicas de fé. Tinham expressões religiosas vazias. Religião morta, vazia. Naquele sábado, por causa de um homem, o culto foi diferente. Porque naquele culto, quando se cantou, a pessoa para quem se cantava ouviu a canção. Por causa de um homem, quando se orou, a pessoa para quem se orou ouviu a oração. Por causa de um homem, as declarações que foram feitas, as preces que foram feitas, a pessoa para quem foram feitas as preces e as declarações, ouviu as preces, ouviu as declarações. Por causa de um homem, Jesus entrou na sinagoga. A sinagoga que era deles, agora se tornou de Jesus, por causa de um homem. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Achava-se ali um homem, diga um homem. Tinha uma das mãos ressequida. Não sei qual. Direita ou esquerda, não importa. Uma das mãos era ressequida. Eu só sei que numa época em que serviços manuais eram essenciais, uma das mãos tornava o homem incapaz. Não dava para ser artesão, não dava para ser agricultor, não dava para ser do exército, não dava para fazer nada. Talvez um comerciante. Mas se ele fosse comerciante, ele tinha que vender aquilo que ele mesmo produzia ou pescava. Não dava para pescar. E nós já sabemos que não dava para produzir. Então ele podia ser empregado, funcionário de alguém. Ia ganhar mal. E, geralmente os funcionários eram os filhos do dono da barraca. Aquele homem não podia trabalhar. Restava-lhe trabalhar na sinagoga, mas não podia trabalhar na sinagoga porque a lei falava que homens imperfeitos eram impuros. Homens com algum defeito não podiam nem estar ali dentro, eram impuros. Então esse homem aqui, provavelmente estava na sinagoga por causa do pai dele que era rico. Ele era aceito por causa de outro.
vivia em vergonha, humilhação, porque não podia produzir nada, dependia dos outros. Provavelmente não tinha casado. Se casou, a mulher dele foi comprada para casar com ele, por causa de uma mão ressequida. Não sabemos por quê. Talvez no parto. Na hora de fazer o parto, tem um problema que acontece em algumas crianças, não tem? Eu não sei como é que é o nome, que fende um nervo. Já viram isso acontecer? Eu não sei como é que é o nome. Na hora do parto, fende um nervo aqui e a mão atrofia. A mão atrofia. Nem cresce o braço direito, fica atrofiado. Uma fatalidade. Uma fatalidade. Na hora do parto. A criança foi gestada, foi gerada em perfeição, mas na hora do parto, a parteira pegou do jeito errado. Pegou do jeito errado. A criança era perfeita, mas pegou do jeito errado, puxou do jeito errado, atrofiou. Não houve cura. Por causa disso, o futuro daquela criança foi comprometido completamente, uma fatalidade. Não tem a ver com ele, não tem a ver com a atitude dele, ele não escolheu nascer assim, ele não fez nada para merecer aquilo. A vida o contemplou com esta grande tribulação. O erro de outro, um erro médico, uma injeção mal dada, uma anestesia mal aplicada, um ponto mal dado, um corte mal feito, como aconteceu comigo. Clipou no lugar errado. Me roubou 3 anos da minha vida. Um remédio mal dado. Eu não sei quem está me falando. Alguém me contou. Alguém me contou que a pessoa estava internada. A pessoa estava internada. Aí a médica, a enfermeira foi dar o remédio. E era para dar uma dosagem. Era para dar uma dosagem de um remédio lá. E a enfermeira foi dar, acho que era uma criança, era para dar 3 gotas e a enfermeira deu 30 gotas. Só que a mãe era enfermeira também, viu? Era para dar 3 gotas, a enfermeira deu 30. Ia dar 30. E a mãe era enfermeira, falou, mas você está fazendo 30 gotas, isso é dose para elefante, é para mim essa, a mãe falou. É para mim essa coisa aí. Olha, onde que eu estou com a cabeça? Rindo. Podia matar a menina. Um erro. Um erro médico. Quantos erros acontecem? Uma fatalidade. Aí esse rapaz estava lá na sinagoga. Por que ele estava lá na sinagoga? Esperava a cura? Não. Por que ele estava lá na sinagoga? Porque era o único lugar onde ele se sentia incluído. O pai dele talvez queria incluí-lo de qualquer forma na sociedade. Ele era um rejeitado. Então ele tentava usar a religião para ser incluído. Olha o que aconteceu. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Então, olha aí, ó. Os religiosos usaram aquele cara com a mão ressequida para pegar Jesus no contrapé. Pronto, se não bastasse ele ter o problema, ele ser exposto, agora está sendo usado. No versículo 11, ao que lhes respondeu, olha como é que Jesus vê aquele homem com a mão ressequida. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Como é que Jesus vê aquele homem de mão ressequida? Todo mundo via como um amaldiçoado. Todo mundo via como alguém azarado. Não quero nem saber. O problema é dele. Ele que se vire. Ah, você é mole? O problema é seu. Como é que Jesus via ele? Ele é uma ovelha que caiu numa cova. E eu estou aqui para lhe tirar esta ovelha desta cova. Sabe o que é a ovelha cair numa cova?
eu espero que você já tenha visto esse vídeo que eu vou falar para você. Tem uma vala. No vídeo tem uma vala. Dá raiva da ovelha. Você tem raiva da ovelha também? Você tem raiva da ovelha quando você viu esse vídeo? Alguns já viram. Tem uma vala. Aí o pastor vai lá e tira um baita de um ovelhão, tudo peludo assim, ó, baita de um ovelhão. E bota. Aí quando ele pega a ovelha assim, a ovelha está assim com a perninha, doida para correr. Aí ele bota no chão. Quando ele bota no chão, a ovelha sai correndo e pula na vala de novo. Na primeira vez eu ia pensar, tadinha da ovelha. Na segunda vez eu ia pensar, a ovelha burra. Na terceira vez eu ia pensar, vamos fazer um assado de ovelha? Nunca comi um churrasco de ovelha. Será que ele é bom? Eu faria isso. Só que Jesus, presta atenção, Jesus achou que valia a pena participar de uma reunião morta e vazia, por causa de uma ovelha que tinha caído no buraco. Jesus achou que valia a pena ir até o encontro de uma ovelha que tinha caído no buraco. Qual é o buraco que aquela ovelha tinha caído? O buraco da enfermidade. Mas quantos buracos há? Quantos buracos há? Há inúmeros buracos, meus irmãos. Há o buraco da enfermidade da mão ressequida. Não sabemos o problema, o motivo real daquela mão atrofiada. Mas qual outro buraco há? Há o buraco do temperamento explosivo que afasta as pessoas. Há o buraco da passividade. Se por um lado a ovelha é afoita e sai correndo e pula no buraco de novo, existe a outra que é pasmada e não sai do lugar, fica assim, ó, esperando a vida passar. Você convive com alguém? Já conviveu com alguém que não tem iniciativa? O buraco da falta de iniciativa. Não é horrível morar com alguém assim, conviver com alguém assim? Não é horrível? Você está olhando para a pessoa e você está pensando assim, você não vai fazer nada não? Você não vai tomar uma atitude não? Você vai aceitar até quando que as coisas permaneçam desse jeito? Até quando que você vai permitir que as coisas fiquem assim? Mas você não vai fazer nada não, rapaz. Não vai, levanta, arruma, faz isso aí. Mas por que está com preguiça? Até quando? O que mais você vai perder até que você se dê conta que precisa fazer algo? Até quando você vai cometer os mesmos erros? Já conviveu com alguém assim? Você já fez isso? É o buraco da ovelha. Mas como é que Jesus vê? Como é que Jesus vê? Jesus vê o seguinte: Jesus olha para aquela ovelha e fala, essa ovelha está no buraco, eu preciso tirar a ovelha do buraco. O que eu e você pensamos? Ovelha miserável, fica aí no buraco também agora para aprender. O que eu e você pensamos? Ai, caí no buraco de novo. Agora não adianta eu pedir socorro, ele já me livrou uma vez. Caí de novo, não adianta eu pedir socorro mais uma vez. Ah, não vou pedir socorro, estou definhando, vou morrer aqui. Não, ninguém vai me livrar aqui. Mas eu não tenho nem coragem de pedir mais ajuda, porque Deus já me livrou tantas vezes. Não vou pedir ajuda mais uma vez. Eu estou aqui para te dizer: quantas vezes caírem no buraco, tantas vezes o Senhor as tirará. Quantas vezes cair no buraco, tantas vezes o Senhor virá ao teu encontro. Por quê? Porque você é a ovelha do seu rebanho e Ele não abre mão de você. Você é importante, você é ovelha pequena, você é ovelha filha, você é ovelha pequenininha, é do coração dele, você está próximo ao coração dele. Ele vai ao seu encontro e te tira do buraco da enfermidade, do buraco da passividade, do buraco da crise existencial, da crise no coração, da crise financeira, da crise familiar. Ele tira você do buraco. Ele é especialista em tirar ovelhas do buraco. Dizem amém a isso ou não, meus irmãos? Então não fica com a ideia de que Deus está, tá vendo, cair no buraco, o problema é dele. Vai ficar no buraco para aprender.
vai ficar no buraco, é esse. Não, Deus não tira não, irmão, Deus não. Isso quem faz é o diabo, não é Deus. Como é que Deus vê as pessoas? Lucas 13, por favor, versículo 11. Lucas 13, é assim que Jesus vê. Jesus é a expressão de Deus. Nós vemos um Deus amoroso. Lucas 13, versículo 11. Lucas 13, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Oh Deus, a mulher estava possuída por um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que existem enfermidades Eu estou dizendo para você que a Bíblia está nos contando, que a Bíblia sempre tem razão. A Bíblia nunca erra. A Bíblia está nos contando que existem enfermidades que são causadas por possessão demoníaca. Só que falaram para aqueles que são religiosos há mais tempo que essas enfermidades são aquelas que não são diagnosticáveis pelos médicos. Falaram isso para você. Mentiram para você. Mentiram para você. Ah, é, pastor? Eu pensava que era aquela enfermidade que a gente ia no médico e o médico falava, olha, os seus exames estão todos bons, mas você continua com a enfermidade. Aí sim que é demônio. Não está falando isso. Não está colocando condição nenhuma. Se a Bíblia não coloca condição nenhuma, é porque não há condição nenhuma. Só está falando o seguinte, existem enfermidades, não são todas, existem enfermidades que são resultado de possessão maligna. Demônios estão ali. Pastor, a enfermidade que eu provoquei por causa de exercício mal feito, está fora? Não. Não existe condição nenhuma. Pastor, a enfermidade que eu adquiri porque andei no sol sem protetor solar, está fora? Não. Porque eu comi coisa que não deveria? Não. Existem enfermidades, eu não sei quais são, o Espírito Santo vai revelar, que são resultado de possessão maligna. Você entendeu o que eu disse ou não? É muito importante isso. Porque pode ser que você esteja debaixo de uma enfermidade que é causada por um demônio, achando que é a condição natural da tua vida. Pastor, quer dizer que eu sou endemoniado? Não, não é isso. É uma enfermidade. Não tem a ver com a tua condição espiritual. Não tem a ver com a tua santidade. E nem com a tua realidade espiritual. Sinceridade de conversão. É uma enfermidade. O diabo se oculta. Sabe qual é a maior estratégia que o inimigo usa? Se ocultar. Estar lá e parecer que ele não está. Essa é a maior estratégia que ele usa. Nós não ignoramos os seus ardis. O apóstolo Paulo diz isso, e eu estou repetindo isso para a igreja. Continue comigo a leitura, por favor.
havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, ela tinha um problema na coluna, andava encurvada. O médico poderia dizer que ela tinha artrose, artrite reumatoide, ela tinha desvio na coluna, ela tinha, como é que chama aquela, escoliose. Tem nome para tudo, tem diagnóstico para tudo, tem cirurgia para quase tudo. Mas Jesus está falando que é possessão demoníaca de 18 anos. Foi o mestre que falou, ele nunca erra, ele é Deus, ele não erra, o mestre não erra. A Bíblia está sempre certa. Continua lendo. Vendo a Jesus, versículo 12, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Não falou que estava livre dos demônios, não expôs ela. Está livre da tua enfermidade. E liberou com a voz, olha aqui o processo. Liberou com a voz, às vezes a cura é um processo. Liberou com a ordem, autoridade, liberou com a voz, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, foi repreender a multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Olha como é que Jesus vê aquela mulher que estava enferma, como alguém que trabalhava arduamente, mesmo sendo impossibilitada de se endireitar. Como alguém que, apesar de estar encurvada, trabalhava que nem uma mula. Essa mulher trabalha que nem um boi para sua casa, para sua família. Ela cuida de um monte de gente, um monte de neto. Com a sua impossibilidade, cheia de dores no corpo, ela acorda cedo, troca as crianças, os netos dela, manda todo mundo para a perua para eles irem para a escola, faz café para o Janjão, que é filho dela, faz almoço para as filhas que vêm almoçar em casa, trata bem o genro que vem tomar café na casa dela, vai limpar a casa da filha que acabou de ter neném, chega em casa tarde da noite, faz comida ainda para o restante da família que não comeu, que voltou do serviço, e deita tarde da noite, depois de atender o último pedido do último neto, cheia de dores, tendo que tomar chá de camomila para aliviar um pouco a dor. Trabalha que nem um jumento, e você vem falar que ela é uma folgada, seu hipócrita. Essa mulher trabalha com um monte de impossibilidade, trabalha com um monte de adversidade, e você que tem tudo favorável, fica aí lamentando, lambendo as feridas, se sentindo pior dos piores. Ai, eu não tenho um carro melhor. Ai, o meu salário caiu. Ai, ninguém me ajuda na minha... Ai, ninguém me ajuda na minha casa. Ai, o meu marido não lava a louça. Brincadeira, amor. Brincadeira. Tem que ajudar a esposa. Aleluia. Tem que ajudar a lavar a louça. Aleluia. Tem que ajudar a lavar a louça, Tiago. Sem reclamar. Estou brincando, amor, estou brincando, você sabe disso.
Mais ou menos. Qual a desculpa que você vai dar para não fazer o que tem que ser feito? Está pronto para uma frase dura e difícil? Eu já falei ela aqui, eu vou falar de novo. Está pronto para ouvir? Está gravando? Vou ficar aqui no meio. Põe no foco, aumenta o foco. Estou bem? Estou bonito? Não mente. Tua justificativa é a razão do teu fracasso. Eu vou repetir. Tua desculpa é a razão de adiar a bênção na tua vida. Enquanto você ficar encontrando desculpas para não fazer o que precisa ser feito, os problemas permanecerão. Porque a tua justificativa é a razão do teu fracasso. Esta mulher tinha muitos motivos para não fazer nada. Nem para ir no culto, está me ouvindo? Ela tinha razão de sobra para não ir no culto, mas ela foi no culto. E olha o que Jesus falou dela. No versículo 16, eu vou mostrar algo sobre ela tremendo. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Filha de Abraão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem que são os filhos de Abraão? Em Gálatas, a Bíblia é uma coisa coesa. É um livro coeso. Tudo bem? Você está comigo? Então, se Jesus está chamando essa mulher de filha de Abraão, ele está chamando segundo o conceito espiritual, bíblico, espiritual. Em Gálatas, o apóstolo Paulo nos ensina que os da fé são os filhos de Abraão. Não são os descendentes de Abraão, descendentes de sangue. Jesus não está falando que essa mulher é judia, por isso ela merece ser curada. Não, Jesus está falando, esta mulher tem fé. Por isso, por causa da fé que ela tem, eu a libertei dos demônios, por causa da fé, não por causa do sofrimento, mas por causa da fé. É sempre pela fé. Você está me entendendo? Fé é um instrumento que tira a ovelha do buraco. Fé é um instrumento que levanta a pessoa que está encurvada e deixa reta. Fé. Onde que esta mulher expressou fé? Indo ao culto, tendo muitas razões para ficar em casa. Indo ao culto, tendo dores, ficando lá sentada, cheia de dores no corpo. Por quê? Porque há momentos em que os motivos são muito maiores do que a fé, mas você precisa se encher de fé e dizer: não vou deixar que as circunstâncias me parem, não vou permitir que o diagnóstico me bloqueie, não vou permitir que minhas emoções me parem, me impeçam de caminhar, me joguem no quarto escuro, não vou permitir que minhas emoções me façam retroceder. Eu vou juntar todas as forças que me restam e vou avançar. Por quê? Porque sou filha de Abraão, porque sou filho de Abraão, tenho fé e Deus vai libertar, Deus vai descedentar aquele jumento, aquele boi, e vai trazer água para aquele que trabalha. Amém ou não, meus irmãos? Com isso eu estou dizendo para você, durante 18 anos essa mulher trabalhou, olha quanto tempo demorou. Você está prestando atenção em mim?
Durante 18 anos, aqui ó, vou falar uma coisa importante para você. Durante 18 anos, essa mulher trabalhou obtendo menos resultado do que poderia. Durante 18 anos, essa mulher trabalhou com dores e obtendo menos resultado do que poderia. Durante 18 anos, essa mulher trabalhou tendo uma sede que não era saciada. E continuou fazendo. Porque precisava ser feito. Porque tinha pessoas que dependiam dela. Ela não se escondeu. Ela não se escondeu. Há tantos lugares para essa mulher se esconder. Há tantas desculpas para ela usar. Durante 18 anos, esta mulher não produziu o que poderia produzir. Mas um dia, a fonte de água viva a encontrou. Matou a sua sede. Colocou ela em pé. E a partir de então, ela passou a produzir tudo que podia produzir. Seus melhores dias estavam na sua velhice. Ela produziu muito mais na sua velhice do que na sua juventude. Você não quer isso, não? Você não tem desejo de que os teus dias vindouros sejam os mais produtivos da sua vida? Não é hora de encostar o burro na sombra. Não é hora de ir para casa do campo. É hora de produzir. É hora de gerar frutos. É hora de fazer a vontade do Senhor. É hora de ser frutífero. Dizem amém a isso ou não, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Como é que Jesus vê as pessoas? Lucas capítulo 14, versículos 1 a 6. Veja comigo, por gentileza. Lucas 14, de 1 a 6. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. O que Jesus vê quando uma pessoa está passando por dificuldade? É como um filho que cai num poço. O que você faz? Eu imagino. O que você faz? Primeiro que você não sai de lá. Não abandona. Não abandona. Diga, não abandona. Fala para o teu vizinho, bota a mão nele. Bota a mão nele. Fala assim: irmão, você não está sozinho. Você não está sozinho. Não abandona. Não abandona. Não arreda o pé de lá. Não saio daqui. Eu fico imaginando: pai, você está aí em cima, estou aqui, filho.
Não vou sair daqui por nada nesse mundo. Filho, preciso ir no banheiro, vou fazer aqui mesmo. Cuidado aí se cair alguma coisa. Estou aqui. Não saio daqui, filho. Por nada nesse mundo vou ficar com você. Pelo menos a minha voz você vai ouvir. Até que eu consiga te tirar daí. Não abandona. E vai fazer tudo o que precisar para tirar o filho do buraco. Para tirar o filho do poço. Mas foi o filho que foi imprudente. A culpa foi do filho. O filho caiu porque quis. O filho andou muito perto da... O filho caiu muito perto do abismo. Andou muito perto do abismo. Eu avisei que não era para andar por aí. Quantas vezes você já foi advertido? E mesmo assim andou lá, caiu? E agora? Vai ficar aí para aprender. Não vou te ajudar só para você aprender. Você tem que se virar. Não é assim que normalmente se pensa? Mas Jesus fala para nós diferente. Jesus perverte um pouco o nosso conceito de didática, de educação de filhos. O meu perverte completamente. Eu sou meio de choque, sabe? Eu sou meio de choque. Eu gosto do choque. Perverte completamente. Jesus simplesmente fala: não vou deixar no buraco. Mereceu ter caído? Mereceu. Eu tinha alertado? Alertei. Falei para não ir? Falei. Caiu no buraco? Vai ficar lá? Não vai, vou tirar. Vou tirar você do buraco. Tem alguém aqui que está se sentindo no buraco? Não levanta a mão. Só deixa a lágrima cair. Tem alguém aqui que está se sentindo no buraco, sozinho, frio, escuro? Você está se sentindo no buraco? Buraco da dívida? Buraco da dívida. Tem alguém assim nessa situação? Buraco da solidão? Buraco da impossibilidade? Tem alguém aqui nessa condição? Buraco. Buraco da impossibilidade de mudar o quadro. Buraco. Está no buraco? Está no buraco frio, sozinho? Não é a primeira vez que você está lá? Já esteve lá outras vezes? Voltou para lá, isso te desanimou demais? Você voltou para lá, isso te deixou desapontado? Você pensou que nunca mais ia voltar para lá e voltou de novo? Você não queria ter voltado, isso te deixou desapontado? Nem está com vontade de orar mais muito assim, porque você pensou: meu Deus, eu não queria passar por isso de novo. Estou passando de novo. Não queria passar. Está desapontado. Desapontado consigo mesmo. Nem é com Deus o negócio, é consigo mesmo. Está no buraco? Hoje é o dia que Deus tira o filho do buraco. Hoje é o dia que Deus tira o filho do buraco. Está pronto para sair do buraco? Está pronto para sair do buraco? Quer sair do buraco? Hoje é dia que Deus tira o filho do buraco. Amém ou não, meus irmãos? Vamos caminhar para encerrar. Por fim, Mateus capítulo 9, versículo 36. Como é que Jesus vê as pessoas? Aqui não tem a ver conosco, que somos filhos. Não tem a ver conosco. Tem a ver com aqueles que estão lá fora. É porque nós, geralmente, somos muito implacáveis. E eu queria mostrar para você como é que Jesus vê as pessoas nesse cenário aqui. É um cenário muito chocante para mim. Você sabe, uma vez, eu viajei para Guatemala, América Central, e nós fomos fazer uma viagem missionária ali. Guatemala tem, a capital de Guatemala é Cidade de Guatemala. E nós viajamos de carro, né, de uma estrada, para um povoado longe, chamado Quetzaltenango, é o nome da cidade. E quando eu cheguei na cidade, nós chegamos na cidade, eu senti um ambiente
pesado, carregado. Naquela época a gente trabalhava muito com libertação. E eu senti um ambiente pavoroso, pesado. Ficamos hospedados na casa de um pastor. E à noite, eu tive um sonho. Não foi um pesadelo, foi um sonho profético. Eu tinha mais sonhos proféticos, parei de ter. Esse foi o último, porque eu pedi para Deus que eu não queria ter mais. Agora estou voltando a ter, porque eu pedi para Deus que eu queria ter de novo. Agora estou voltando a ter. E esse sonho foi muito ruim. Acordei mal. E eu senti a presença do diabo lá. Eu via no sonho um demônio com uma faca segurando uma pessoa, um punhal. A pessoa estava hipnotizada, olhando para frente, e esse animal, esse demônio em forma de animal, espetava a pessoa. E quando ele espetava, a pessoa reagia ao ferimento, mas continuava hipnotizada e sangue jorrava, pouco sangue. Até que finalmente o animal matava a pessoa. E na hora que matou, né, era como se fosse uma imagem que mudou para a parede assim, e o sangue jorrou na parede. E aí eu acordei e senti a presença no quarto. Foi terrível. E o Senhor falou comigo que aquela era a condição da cidade. Que o diabo mantinha as pessoas presas, seguras ali, e as fustigava até que as mataria em algum momento. E olha esse texto aqui. Mateus capítulo 9, versículo 36. Diz assim: vendo Jesus, esse ele aqui, esse pronome é Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. 3 características: aflita, exausta e ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e falou: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você sabe, esse texto, o versículo 36, usa a palavra compadeceu-se. Essa palavra compadecer-se, ela é uma junção de 2 palavras no grego. E só aparece 12 vezes no Novo Testamento. É uma íntima compaixão. Íntima compaixão. É uma compaixão que dá dor. É como você tivesse... Sabe a mãe ou o pai? É mais a mãe. A mãe, quando vê o filho doente, que ela sofre tanto que ela queria tirar a doença do filho e colocar em si. Sabe a mãe quando vê o filho chorando? E que ela sofre tanto que ela chora junto e ela é capaz de qualquer coisa para suprir a necessidade do filho? Você sabe isso? Então, esse íntima compaixão, esse compadeceu-se aí, é esse sentimento. Jesus olhou para as multidões e o que ele viu? Essas palavras aqui, elas não mostram o que Jesus viu de fato. Essas 3 palavras, aflitas, exaustas. Aflitas é o quê? Aflita é uma ovelha que ela foi cortada a jugular, e ela está esvaindo em sangue. O sangue dela está esvaindo, ela vai morrer em algum momento. Aflita, é isso. Exausta é uma ovelha que está presa no chão e alguém está com o pé em cima do pescoço dela. Ela não tem como sair de lá. E ovelhas que não têm pastor. A última vez que se falou em ovelhas que não têm pastor na Bíblia foi com Moisés. 1500 anos antes. Ou seja, desde Moisés, ninguém apareceu para apacentar aquele povo. Como é que Jesus vê a multidão lá fora? Como é que Jesus vê a Cracolândia que está se formando aqui em cima?
Como é que Jesus vê os políticos corruptos? A primeira dama do tráfico que foi visitar o Ministério da Justiça. Como é que Jesus vê os comediantes que fazem especial de Natal zombando dos crentes e de Jesus? Como é que Jesus os vê? Nós os vemos como pessoas que merecem ser punidas. Nós os vemos como, um dia Jesus vai voltar, e aí eles vão pagar. Aquele camarada que naquela passeata do LGBTQYK ao quadrado, que colocou a cruz não sei aonde, não sei quando. Um dia ele vai ver. Aquele rapaz trans que falou que se Deus não aceita ele não quer nem saber de Deus, ele prefere ir para o inferno mesmo. Um dia ele vai ver o inferno. É assim que a gente olha para essas pessoas. Como é que Jesus olha? Como ovelhas que não têm pastor. Como pessoas aflitas e desgarradas. Você está me entendendo? O que eu quero com isso? Eu quero falar para você, sabe o que nos separa deles? A graça. O Senhor escolheu você para revelar a graça a você. Não se iluda, eu e você não somos melhores do que ninguém. Só nascemos numa condição diferente, Deus teve misericórdia de nós. Amém ou não, meus irmãos? Por favor, fiquem em pé no seu lugar.